Com os pés em terra nova, novo mundo, só lhes restava acreditar no sonho de uma vida melhor, promissora. Então era seguir em frente, como eles diziam, adelante! Mas onde eles estavam? O que era tudo aquilo à sua frente no Cais de Santos? Segue esclarecimento. Mais de 100 mil imigrantes espanhóis chegaram ao Brasil entre o final do século XIX e início do século XX, com o Porto de Santos sendo a principal porta de entrada para o estado de São Paulo, especialmente entre 1888 a 1973, quando milhares de listas de desembarque foram registradas. A imigração espanhola foi significativa, sendo a terceira maior nacionalidade no fluxo de entrada no estado em diversos períodos. Registros disponíveis. O Arquivo Público do Estado de São Paulo disponibiliza mais de 52 mil listas de desembarque, todas em PDF, cobrindo o período de 1888 a 1973, essenciais para a pesquisa genealógica. Períodos de pico. Houve um aumento considerável de espanhóis, principalmente entre 1928 a 1937 e 1948 a 1965. A imigração espanhola foi um dos pilares da composição populacional paulista, com os recém-chegados sendo encaminhados frequentemente para o trabalho na lavoura de café, passando todos pela hospedaria de imigrantes. Museu da Imigração. Hospedaria de Histórias. A hospedaria de imigrantes entre 1929 a 1930. A hospedaria de imigrantes, pelo contrário, não sofre muito na movimentação de pessoas, comparado a 1929. Novamente, mais de 100 mil pessoas passaram por ali. Isso esclarecido, voltemos aos Tomás e Cienfuegos. Chegaram por volta das 11 horas da manhã. Fazia calor, em uma temperatura que não estavam acostumados. Rosalina, com a ajuda de Rosa, a mais velha, retiraram dos pequenos os agasalhos simples e grossos. Eram muito pesados, para que não ficassem incomodados com aquele clima que ainda não estavam acostumados. Enquanto isto, Augustin dirigiu-se à retirada das bagagens do navio e, depois de colocá-las sob os cuidados de Rosalina, dirigiu-se à fila de controles de entrada para obter os seus documentos de imigração, que os tornariam aptos a assumir o trabalho na fazenda que os havia aceitado como agricultores. Depois de receber a caderneta azul da imigração de todos, tanto para adultos como para as crianças, foram descansar, banhar-se, já que o banho no vapor era escasso e rápido, e assim se alimentaram. Para esse descanso necessário, foram orientados a dirigirem-se ao trem que os levaria à hospedaria de imigrantes, até poderem acessar o destino, a Fazenda Redenção, em São Manuel, São Paulo. Como era esse acesso até a hospedaria dos imigrantes, já que ela ficava no Brás, em São Paulo? Os imigrantes que desembarcavam no Porto de Santos eram transportados de trem até a hospedaria de imigrantes do Brás. A viagem era realizada pela estrada de ferro Santos Jundiaí, conectando o litoral à capital paulista, onde recém-chegados eram encaminhados para alojamentos, alimentação e posterior distribuição para as fazendas de café. Após o desembarque em Santos, os imigrantes embarcavam em trens, muitas vezes em condições precárias e superlotados, com destino à estação do Brás, próximo à hospedaria. O transporte era organizado pelo governo, que buscava levar trabalhadores o mais rápido possível para a hospedaria, para procedimentos de matrícula definitiva e os referidos encaminhamentos. O processo era marcado pela esperança, mas também por dificuldades, sendo que a hospedaria funcionou entre 1887 a 1978, recebendo milhões de pessoas. A hospedaria dos imigrantes, sendo a principal a do Brás, que recebia os que desembarcavam em Santos, funcionava como um centro de recepção temporária entre 1887 e 1978.
Ela colhia, alimentava e encaminhava imigrantes para as fazendas de café, oferecendo serviços de saúde, matrículas e intermediação de contratos de trabalho. Após o desembarque no Porto de Santos, os imigrantes eram transportados de trem até a hospedaria. Ao chegar, passavam por um banho imediato, matrícula e troca de roupa. Os dormitórios eram separados para homens e mulheres. Crianças ficavam com as mães e os cobertores eram desinfetados diariamente. A estadia era temporária, geralmente durante cerca de 3 dias, 72 horas. A hospedaria oferecia assistência médica, odontológica e contava com intérpretes para auxiliar nas negociações de trabalho. Agentes da Agência Oficial de Colonização e Trabalho facilitavam o envio dos imigrantes para as fazendas de café do interior. No próximo episódio falaremos como era de fato a hospedaria dos imigrantes no Brás.